Opa! Estamos chegando! Chegamos junto, né? Claro! Boa tarde. Eu fiz só para dar aquela alegria, porque a dona Maria estava dormindo agora. Pegou no sono depois do almoço, tem que acordar. Gente, o Cris fala isso porque ele adoraria estar aí sentado do seu lado para dormir uma sonequinha. Às viu? vezes sim. O sonho da vida Às dele vezes é sim. poder ter um Vou chegar um dia que eu, nem que seja 20 minutos para mim depois do almoço, é como se eu nascesse de novo na tarde. Isso é mas verdade. o meu sistema de trabalho não dá, mas eu tô aqui para acordar a senhora, que a senhora já dormiu meia hora. Vamos agora no nosso programa. Deu tudo certo, né, dona Maria? Brincadeiras à parte, você dorme a hora que você quiser. Mas acorda que o tema é fantástico. Não, mas pode dormir. Você dorme com o olho, abre o olho e fica assistindo e ouvindo. Você tem algum gente, parente assim que dorme com o olho aberto? Você já viu ou não? Eu tenho. Que ele dorme já. assim, assim. É assustador. E fica assim. Eu sempre passo e fecho. Isso pra Não ver. dá certo ficar com aquele Você olho consegue aberto. fechar assim? Não, a pessoa fechar na pessoa é. Sim. Eu tenho agonia. Se E eu a for pessoa dormir com não alguém. acorda? Não, a pessoa dorme, né? Tá Profundamente. dormindo profundamente. Mas não é sobre sono que a gente vai falar, não, viu, minha gente? Hoje nós vamos aprender, ou melhor, desenvolver um novo olhar sobre a birra. E é o seguinte, muitas vezes nós, vou dizer a grande maioria, né? Das vezes nós adultos temos muita dificuldade em processar as nossas emoções, controlar. Tem gente que não controla, não, viu? Foi insultado, a palavra surgiu aqui já sai, entendeu? Sem filtro. Tamo lá da cá. Então, nós adultos já temos muitas dificuldades com as nossas emoções. Imagina para uma criança, né, Cris? Tá entrando no mundo, não sabe, né, como se portar. Primeiro, ela não sabe nem o que tá sentindo, dá nome e tal. O que tá sentindo? Tô sentindo fome, sono. Como que eu expresso isso? Existe um hiato, uma lacuna para ser preenchida. Como? E como que ela vai aprender? Porque se o ser humano já tem dificuldade, que tipo de empatia a gente tem como pai ali para poder chegar e entender aquilo? Muitas vezes a gente exige algo de uma criança, sendo que ela nem sabe o nome do que ela tá eu não colocando. entendo isso. A gente perder a paciência com a criança fazendo uma coisa, muitas vezes eu já vi isso, né? Um adulto, que eu sei que tem um comportamento X, exige da criança um comportamento diferente do qual ele reproduz isso no dia a dia e quer que o filho faça diferente. Eita! Não tem... Dedinho na gente, moleira. Não tem base um trem desse. Aí, de repente, vem a dona aqui, ó, vem o seu José, que tá ali com a dona Maria, e fala, senta, ó, eu criei 12 filhos e agora vem dizer como... Ninguém quer dizer como o senhor vai criar o seu filho, o seu neto. Fica tranquilo, a gente tem uma especialista para ajudar. Você lembra que a gente está brincando aqui, que um dorme com o olho aberto? A ideia agora é abrir o olho. Abrir o olho, porque existe uma linha pedagógica que vai te ajudar a facilitar. E outra, muitos dos traumas seriam evitados se a gente olhasse a infância com o respeito que deveria. Mas é por isso que existe o Entre Família, Estamos aqui, então. Porque é isso que a gente mesmo. traz para você, é um novo olhar, uma nova perspectiva de quem estuda sobre o assunto. E hoje a gente tem uma neuropsicóloga para falar sobre esse assunto. Não saia daí, o Entre Família só tá começando. A gente volta, ó, 30 segundinhos, a gente já tá aqui de novo, não sai daí. Muito bem, estamos de volta. E o nosso início do programa provocou algumas coisas no seu grupo do WhatsApp, principalmente no seu coração. Você lembrou do seu filho se atirando no chão, querendo mãe, né? Quero sagadinho. Sabe? Sagadinho. E aí o que acontece? Você tá lá e quem tá na fila? Aquela pessoa que estudou com você. Você tá calma. Não consigo Ele só levar fez, com seriedade. tipo assim, ó, ele só fez isso agora. Logo vou pegar pelo cabelo. Ai, não vou levar ele no banheiro. Aí chega lá e faz o que não deveria. Não é verdade? Então é o seguinte, como você lida com a birra? Está com dificuldade de lidar com o celular que está ligado aqui no estúdio, como um amigo meu que ligou agora? Tudo bem, a gente está em casa. Então manda pra gente com o teu celular. Gabriel? Não acredito. Não foi? Que não vou dizer, jamais direi que é o Bidu. Jamais, É o Bidu. eu não revelo pra ninguém. Caramba, a gente vai expor você aqui, viu, Bidu? Depois a gente mostra quem é o Bidu, a nossa assistente aqui do estúdio. Bidu. Então é o seguinte, né? A gente quer saber como que você lida com a birra, porque a gente quer compartilhar, a gente quer fazer essa troca de experiência com você. Mas se por outro lado você quer contar pra gente, compartilhar como é aí, não sabe lidar com a birra, sei lá, tem uma situação X que sempre acontece e até hoje você não conseguiu lidar. Mande aqui a sua pergunta. Não somos nós que vamos responder. É a especialista que a gente sempre joga no colo dela. A Ivone tá com vergonha. Ela queria montar um negócio. Como é que ela faz com a Ivone que tá vendo a gente aqui? Ela tem uma situação... Ela gente, não queria, eu não sei. Esse homem comeu palhacitos hoje, ela não queria se expor aqui. Como é que é? Ivone, é o seguinte, você pode mandar o seu nome como anônima, tá? Mas o importante é compartilhar a sua história, que a gente gosta de cases aqui, pra gente ter você, né, na nossa conversa, a gente não ficar aqui sozinho. Então é o seguinte,
Entra em contato aqui com o nosso WhatsApp, o DDD é o 12983150249 e mande a sua participação. Agora estou mais leveque. Sabe por que o Cris está assim, gente? Que hoje vai ter encenação aqui ao vivo, é dramaturgia vai em ter alto uma situação nível. de birra aqui, a especialista vai inclusive Temos entrar. atores. Sabe por quê? Porque a dona Maria falou assim, vamos mandando para a diretora acalmar também, que ela está resolvendo muita coisa, além de nos controlar, coitada. Diretora, hein? É hoje. A dona Margarete, ela falou assim, eu queria ver essa especialista aqui no mercado. Eu queria ver essa especialista numa birra controlada. Muito fácil falar na televisão. Então, seguindo, dona Margarete, hoje a gente vai trazer uma birra aqui no nosso programa e a especialista vai ter que controlar isso aí. E eu tô até um pouquinho mais energizado. Quero ver agora. É isso. Mas eu tô aí. tranquilo, sabe por quê? A gente trouxe uma especialista que já está preparada para isso e vai acalmar a dona Margarete. Exatamente, gente. Até porque ela trabalha auxiliando os pais a compreenderem melhor o cérebro, o comportamento e as emoções dos seus filhos. Ela também é mãe de 2, tá? Então ela tem uma bagagem pessoal e profissional. Nós vamos receber a neuropsicóloga clínica Andressa Levek. Prazer. Levek, falei certinho? Levek. Levek. Andressa, seja bem-vinda. Esse sobrenome é de que origem? Polonês. Polonês. Olha, temos uma polonesa aqui. Eu sou de Curitiba. Aí lá é mais comum, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e espero aí poder contribuir. Com certeza vai. Andressa, o nome do nosso programa é Um Novo Olhar sobre a Birra e eu já queria começar conversando com você sobre essa palavra birra. Sim. É um termo que está ok usar? Não mais Sim, a gente usa esse termo, mas o que a gente precisa é mudar essa visão, justamente. Por isso que eu gostei do convite, gostei do tema do programa, porque eu acho que é bem importante. A birra, ela nada mais é do que um processo natural do desenvolvimento da criança. Não é coisa de criança maldosa, não? Não. E isso eu acho que a gente precisa desmistificar, né? Mostrar para os pais que isso não é uma tentativa de manipulação, não é uma criança má. Ela não está fazendo aquilo de propósito porque ela quer que você passe vergonha, porque ela quer deixar né, os seus amigos ali olhando para você, vendo como você vai reagir. Muito pelo contrário, né? Normalmente isso nada mais é do que uma reação descontrolada de uma emoção que a criança não sabe nomear, não sabe controlar e faz parte da nossa responsabilidade auxiliá-la nisso. Então, nós precisamos estar conscientes da nossa emoção, né? Nós precisamos ter capacidade de controlar as nossas emoções para que a gente possa auxiliar essa criança. Já descobri de onde veio o problema, não está na criança. Exatamente a pergunta que eu ia falar, porque o olhar, eu posso ser empático quando eu tenho realmente noção das emoções. Como é que você vai ter empatia se você não tem, nem as suas não estão bem definidas? E eu queria te perguntar, qual é a forma correta, já que eu posso estar num ciclo, por exemplo, de crenças limitantes, né? Que tipo, eu acredito que, quando eu falo engole o choro, né? Que tipo de pessoa eu estou criando na adolescência que ele, para poder expressar o choro, o corpo fala de outra forma, para onde vai essa emoção? Porque, às vezes, eu venho de um ciclo, eu vim de uma criação onde o engole o choro, um pequeno exemplo que eu dei, e isso não está bem resolvido. E eu quero resolver um problema que tem tudo a ver com a linguagem emocional. Aonde eu começo, Andressa? No autoconhecimento. Então, a primeira coisa é assim, você poder saber e identificar em você esse seu trauma, né? Porque isso é muito comum, né? Na nossa criação, nós que estamos aí nessa geração de pais, a gente realmente escutou muito isso. Né? Não, a gente não podia chorar, a gente tinha que conter as nossas emoções, a gente não podia gritar. Essas coisas eram vistas como erradas. Então, nós também não aprendemos a cuidar das nossas emoções, a identificá-las, muito menos a controlá-las. E é por isso que a nossa sociedade hoje está doente. A gente tem pessoas com depressão, a gente tem pessoas com crises de ansiedade terríveis, a gente tem burnout, a gente tem uma série de transtornos aí da saúde mental, né, dessas pessoas que realmente não tiveram esse auxílio. Então, o que a gente precisa? Vamos cuidar das nossas emoções para que a gente possa ser capaz de cuidar da emoção dos nossos filhos. Eu acho muito interessante falar desse assunto, porque essa mudança de olhar faz total diferença. Sim. Dentro de casa, com nós mesmos para com os nossos filhos, e o nosso olhar para as outras mães, os outros pais que estão passando por uma situação extremamente desajustada, e a gente ter um olhar diferenciado para aquilo, entendeu? E ter um olhar de empatia e não julgar aquele pai e aquela mãe que não está conseguindo controlar aquela criança. Eu vou chamar aqui para nossa conversa, Andressa, a Natácia Baeta, que é mãe do Miguel. O Miguel ele tem 1 ano e 9 meses, mas a Natácia já começou a observar
um comportamento dele um pouco diferente, porque tem aquela fase dos 2 anos, né? Eles falam o Terrible Two. E antes de entrar nessa fase, a Natácia já começou a observar alguns sinais de birra no Miguel e a gente quer trocar uma ideia com ela. Natácia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Natácia, você começou a observar esse comportamento um pouco diferente do Miguel de quanto tempo para cá? Olha, cerca de 2 meses que a gente começou a perceber esses comportamentos, né, que popularmente são denominados de birra. E é engraçado que ultimamente a frase que está mais presente, né, no linguajar dele é o me deixa. Tudo dele é me deixa. Ele não gosta de receber intervenções. E nos momentos de pico, do estresse, da birra, o mais comum no comportamento dele tem sido jogar brinquedos, gritar, né? E o me deixa. Tudo dele é o me deixa. E nesses momentos também ele não gosta de receber ordens, de acatar ordens. Acredito também devido à falta de autorregulação dos sentimentos que ele está sentindo no momento. Natácia, primeiro o seguinte, ninguém solta a mão de ninguém, tá? Tô orando por você. Mas depois, Ai, por favor. Tá bom? Tamo junto, a gente entende total. Agora, o meu já cresceu um pouquinho, mas quando eu coloco as fotinhos, sinto uma falta dessa fase. Inclusive, falando em fotinhos, enquanto eu faço a pergunta, olha que fofura. Eu não acredito que esse moço, ele fala, me deixa toda hora, eu vou chegar uma hora para ele, me deixa apertar essa bochecha. Agora, Natácia, como que você tem lidado, né? Porque eu sei que existe o certo a fazer, mas nem, né, juntando todas as coisas, a gente não está falando que a mãe tem que ser um robô, que toda hora tem que estar bem, nem sempre a gente acerta como pais, né? Nossa, Você está lidando bem com essa cobrança? Nossa, que família bonita, hein, Natácia? Não, ensaio lindo. Que isso? Ah, obrigada. Sou suspeita para falar. Olha que sorriso, olha o olhar do me deixa aí. Hã? Conta pra gente, Natácia, como é que você tem lidado justamente naquele pico, né? Quando ele está ferrando o dentinho, pega a mamãe assim, me deixa meio que pegando alguns objetos. Como é que você está criando uma linha pedagógica para poder dar nome a essas emoções e controlar, entre aspas, ou dar vazão necessária, né? Olha, não é fácil não, sabe? Nesse momento, eu sempre tento mentalizar que o adulto sou eu. Ele é a criança que está em processo de crescimento, de aprendizagem. E aí eu tento manter a calma, procuro não gritar, porque quando a gente grita, parece que vira um combustível, né? Como se jogasse gasolina na fogueira. E aí eu tento ajudá-lo a se expressar. Então, por exemplo, filho, eu sei que agora você está triste porque você quer brincar, mas está na hora de tomar banho. E aí eu espero ele dar aquela vazão de emoções para poder ter uma intervenção melhor. E geralmente, se depois de utilizados esses recursos não funcionar, eu tento desviar o foco do objeto de birra. Então, às vezes, eu levo para a janela do meu apartamento para ver os carros passando na rua. Eu tento distraí-lo com outra coisa para que a birra cesse ali, pelo menos o choro cesse. E aí, após esse momento de turbulência da birra, eu sempre converso com eles. Me agacho, fico na altura dele e falo, filho, aquele comportamento que você teve não foi adequado. Ou tento mostrar para ele como deveria ser, então, o comportamento, já que não era para ter sido daquela forma. Natácia, e você observa uma diferença no comportamento dele referente ao seu? Então, por exemplo, quando você consegue se acalmar, você observa X, Y coisas. Quando você também, por alguma razão, né, principalmente a questão de relógio, de hora, sei lá, a gente não está todos os dias sorrindo e contente, né? Num dia que talvez a sua paciência esteja um pouco mais curta, a reação dele é diferente? Você consegue observar essas diferenças? Consigo. Parece que é um espelho, na verdade. As pessoas falam, e hoje em dia eu vivencio isso, né, na realidade, que crianças, elas são esponjinhas e elas acabam absorvendo muito do ambiente em que elas estão inseridas. Então, faz diferença sim. Às vezes a gente chega do trabalho cansada,
já veio de uma noite de sono mal dormida, e acaba que isso reflete sim no nosso comportamento. Por isso que esse controle das minhas emoções, no caso, eles são muito importantes para que nessas horas o Miguel tenha uma resposta melhor ao ensinamento que eu estou querendo passar para ele. Então, quando e a partir do momento... Oi? Pode falar. E a partir do momento que eu comecei a entender que a birra ela é essencial, que ela faz parte do desenvolvimento, até o meu olhar com relação ao comportamento mudou. Porque eu passei a enxergar uma criança que não é capaz de regular os seus sentimentos, que ela não sabe distinguir o que é raiva, o que é tristeza, o que é frustração, e cabe a mim, no caso, direcionar e ensinar a ele a detectar esses sentimentos. Sensacional, Natácia. Então, assim, quando você está mais calma, obviamente, ele fica mais calmo. Se você não tiver, também acontece do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. É um reflexo daquilo que o pai dele, né, meu marido, o Márcio, é reflexo. Reflete tudo aquilo que a gente está sentindo e que a gente está passando. Natácia, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Foi muito legal te entrevistar, porque a gente já percebe que você tem uma compreensão acima da média, né, do que a maioria pensa sobre o assunto birra. Então é isso, está no caminho certo. É o que eu sempre falo, eu não nasci sabendo educar uma criança. Então, o que eu posso buscar de informações, eu sempre tento buscar. E tá certíssima. Obrigada, um abraço para você. Outro, tchau. Suza, eu estava vendo ali algumas técnicas até que a gente pode falar com a nossa especialista, pequenas coisas que talvez pode passar desapercebido, mas um detalhe, por exemplo, existia um protocolo para aquilo, tipo, eu não tomei uma surpresa e reagi com o que eu tinha em mãos, porque ela disse que estava aprendendo, então buscou. Por exemplo, quando uma criança, você se abaixa para falar pertinho dos olhos, na altura da criança, o que isso passa para a criança, por exemplo, um pequeno detalhe que a nossa amiga trouxe aqui, faz a diferença? Com certeza, a criança se sente muito mais segura, porque se você está de pé, ela já fica com aquela coisa de autoridade, né? E aí ela já se sente ameaçada. Então, assim, vai vir uma bronca, né? Vai vir uma briga, vai vir eu posso apanhar daqui, né? Então, é bem assim, a gente tem que se colocar na altura deles, porque é como se você chegasse e tivesse um gigante vindo falar com você, você ia ficar assustado, né? Então, a gente fala na altura deles e em tom de voz baixo. Realmente, essa mãe está de parabéns, né? Eu acho que ela está indo num caminho certo, ela realmente entendeu que para a gente ser qualquer coisa na vida, a gente precisa estudar, inclusive para ser pai e mãe. Né? E essa é uma imagem que está mudando, né? Porque as pessoas antigamente não liam, não estudavam, simplesmente iam criando, né? Passando de pai para filho. Ah, meu pai fez assim, então eu vou fazer assim. E os traumas iam sendo perpetuados ali. Poucos estudos, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem mais acesso à informação, hoje a gente é capaz, né, de poder ler. E isso que ela falou eu achei muito interessante. A autorregulação, né? A birra, ela faz parte do desenvolvimento. Por quê? Porque a criança não tem ainda o córtex cerebral desenvolvido. Que ela vai começar ali por volta dos 4 anos e isso vai se desenvolver até os 24. Né? Então, tem gente que ainda está em Quando a mãe fala meu bebezão. Tem gente aqui nesse estúdio que ainda está em desenvolvimento. Exatamente. A gente hoje está até mudando a questão da adolescência, né? As pessoas hoje estão consideradas adolescentes até 25 anos. Então, a gente tem que ter uma expectativa melhor a respeito das crianças. O que a gente quer daquela criança? A gente quer que ela tenha uma resposta de adulto. Mas ela não tem o córtex, ela não tem o aparato orgânico para responder daquela forma. Pesado, né? Sensacional, Andressa. A gente vai fazer um breve intervalo. Eu e a diretora vamos decidir. Tu disse 1 minuto e disse que posso fazer mais uma pergunta? Tá bom, vamos lá. Eu queria entender, Andressa, qual seria a forma correta da gente falar sobre as emoções para a criança? Então, eu acho que a primeira coisa é assim, o que você percebe da criança, né? Porque a gente precisa sentir as nossas e também perceber na criança. Então, se aquela criança está com fome, se aquela criança está com sono, quem é que não fica de mau humor quando está com fome, com sono? A criança também. Gente, ficar sem comer é horrível. Então, a gente fica desregulado, né? E a criança, ela não sabe, às vezes, que ela está com fome. Ela não vai vir te dizer, eu estou bravo porque eu estou com fome.
né? Então, a gente precisa ir nomeando isso para ele. Filho, eu estou percebendo que você está com fome, a gente ainda não jantou, então, eu tô, assim, tá com sono, então, vamos tentar atender essa necessidade mais rápido para que essa criança possa se regular nesse sentido. E aí, por exemplo, eu estou percebendo que você está triste porque você queria o brinquedo e não pôde pegar, eu estou percebendo que você ficou frustrado, né? Porque a gente é tudo triste ou feliz, né? A gente tem que tentar mostrar outras emoções que não são só as básicas que a gente tem, né? E aí mostrar, eu sei que você ficou frustrado porque eu te disse não, mas esse não é por isso, isso e isso. A gente tem que pôr regras, essas crianças precisam dos limites, né? Então, eu não aceito que você me bata, eu não aceito que você grite, você pode ficar triste, você pode chorar. Né? Então, a gente dá um espaço para aquela criança poder entender o que ela está sentindo. No caso Isso é até muito bom, porque a dona Gorete estava falando, aí, ó, a gente vai dar liberdade para as crianças, não sei o quê. Não, a Andressa está falando o quê? Ela, pedagogicamente, vai ter limites. Rosto não é lugar para bater em criança, entendeu? Não é esse projeto que tem por aí que pode fazer o que quiser, não. Existem regras. Agora, porém, você vai aprender a lidar com as emoções, aprendendo a lidar com as suas. Tá gostando do programa? Então segura aí, que a gente vai ter uma dinâmica especial já, algumas birras que podem estar acontecendo na sua casa e a Andressa vai nos ajudar no ponto específico, sabe? Praticamente o seu menino vai se atirar no mercado, só que aqui no chão do nosso programa. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Nós temos um momento, atenção, dona Maria, para um pouquinho essa faxina, mulher. Essa casa vai sujar de novo. Calma, Cris, eu sei, se vai sujar de novo, tem que manter limpa. Eu não vou entrar em detalhes com você, mas é um dedinho aqui, Andressa, nossa especialista. E nós separamos 3 cenas típicas de birra que pode acontecer com o seu neto, com o seu futuro filho, para você, papai, que está aqui. Ô, seu João, por favor aí. Isso, um minutinho, agora está tudo certo. A Andressa está aqui. Andressa, no nosso terceiro espaço, nós temos agora uma mamãe, tá? Aqui a atriz Amanda e o Daniel, e eles vão agora encenar 3 cenas específicas. Vai acontecer, o pessoal de casa vai acompanhar, nós vamos analisar aqui e depois nós vamos entrar aqui para realmente avaliar essa cena e a forma correta de agir. Fechou? Então, ó, você de casa se prepara, que nós temos a primeira cena. Aquela que eu falo é o seguinte, se atirou no chão, tá? Sagadinho. É claro que aqui o nosso menino é um pouquinho maior, né? Mas a gente, inclusive, pode até dar 2 dicas. Para o menorzinho, para a idade dele, o Dani tem em torno de uns 11 anos, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora lançar essa cena. Primeira cena, então, escândalo, se jogar no chão para ser atendido. Atenção, preparado? A gente vai diminuir a luz para focar aqui no nosso campo. Terceiro espaço é uma sala, a sala da sua casa. Andressa, prepara o coração, tudo certo? Tudo certo aqui, tudo certo. Atenção, 3, 2, 1, valendo! Mãe, mas eu quero aquele videogame, por favor, por favor. Querido, eu disse que por hora não. Quem sabe quando você for maior. Mas isso vai demorar muito. Ai, filho, sem discussão. Mãe, é o que eu mais quero. Olha só, eu já disse que não, por hora não. Mãe, por favor, eu faço tudo que a senhora pedir. Eu até arrumo meu quarto. Eu repito, por hora não. Minha resposta é não. Não! Vai demorar muito. Até lá todos os meus amigos já vão ter jogado e eu vou ser o único que não. Por que tem que demorar tanto? Eu quero agora! Que isso, hein, Brasil? Tá brincando com Entre Família. Uma salva de palmas aqui primeiro aqui para os nossa encenação. Tem mais, mas a primeira cena já está aí, né? Olha, o Dani meio que interpretou mesmo, rapaz. Eu fiquei com... Só faltou gritar sagadinho. Mas, ó, essa cena pode se repetir onde? No mercado, no quarto. Nós temos aqui um menininho de 11 a 12 anos. Andressa, é comum acontecer, de repente a vovó tá chegando na mesma conclusão e essa mamãe ela tem que agir. Como ela deve agir, como a avó, o cuidador deve entrar em cena para acolher essa emoção, porque ele está colocando aqui vários quesitos, meus amigos, ele tem vários argumentos, como é que a gente entra nisso? Exatamente, uma criança de 11 anos já é uma criança que argumenta mais, né? Que já tem mais envolvimento com a questão social, né? Já tem os amigos, já tem outras influências que não só da família, né? Uma criança de 2, 3, 4 anos é diferente. Então, para ele, eu acho que ela agiu corretamente no sentido de que ela disse que para ela, não, né? Então, ela manteve a resposta, ela não cedeu.
E ele está fazendo o papel dele, ele está ali sendo advogado, né? Eu quero por causa disso, disso, disso. Então, ele está vendo que ela não está cedendo, ele está aumentando os argumentos, a voz, né? E os comportamentos. Então, ele está brigando pelo que ele quer. Mas ela precisa manter o não, e eu acho que o que a gente pode incluir ali seria talvez uma conversa com ele. Não, vamos se acalmar, você está se excedendo, você está aumentando a sua voz. Eu vou conversar com você quando você estiver mais calmo. Eu quero que você entenda por que eu estou te dizendo não. Realmente os seus amigos podem ter, mas eu não acho bom para você por isso, isso e isso, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje alguns jogos, alguns vídeos, né? Teve até a questão do Round 6, que muita gente... mas todos os meus amigos já viram, né? E eu não vi, por que eu não posso ver? Então, assim, a mãe explicar... A velha frase, você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Essa é uma frase de mãe, né? E realmente é isso. A gente precisa entender que cada família vai ter as suas regras, vai ter os seus valores, e a gente vai precisar passar isso para a criança. E ela vai entender aos poucos. Então, muitas vezes, essa criança vai vir e vai repetir, e a mãe vai ter que ter essa constância de sempre responder da mesma forma. Andressa, só vou colocar uma pimentinha aqui para pegar uma batatinha quente, aproveitar que você é boa. Parabéns, viu? Gostei. Ótima profissional aqui, gente. Obrigada. Boa, benção. Fazer o seguinte, Andressa, eu estou na fila do mercado e eu tenho que ter um momento pedagógico. A fila está andando, minhas compras estão aqui, né? Você está empurrando o carrinho e tal. Nesse momento, saio da fila para conversar com ele, porque eu não posso fazer todo esse momento pedagógico enquanto a mãe está em movimento ou estou numa calçada. Eu tenho que achar um lugar, porque em movimento esse assunto não vai andar. Sim. Eu tenho que saber que talvez eu perca um pouquinho o horário e eu vou ter que parar porque eu escolhi não comprar um boneco, criar um filho e leva tempo e eu vou ter que... Exatamente. E aí, como é que funciona? Na fila não vai dar. Eu sempre digo, ter filho dá trabalho. Né? Então, a gente vai ter que ter essa tolerância, essa resiliência de lidar com isso, porque ele vai gritar, né? Ele vai espernear no meio da fila. E aí, você vai manter a sua resposta e você vai pedir para que ele se acalme. Mas, assim, o que a gente precisa é cuidar da gente, porque a gente não se preocupa com o filho, a gente se preocupa com quem está cobrando. Verdade. A pessoa na fila que está ali, nossa, mas você não vai botar um limite nessa criança, mas ele daqui a pouco vai te bater, né? Essa criança precisa de apanhar, você não vai fazer nada. Eu digo a verdade. Você já depositou a pensão? Não é pai, né? Obrigado, grande abraço. Não vou falar nada, não falo isso, mas... A gente tem que entender que a sociedade ainda tem essa visão antiga de que a criança, ela precisa ser contida, ela precisa ser punida, né? De que ela precisa entender, ela precisa obedecer. E aí a gente quer adultos extremamente proativos, a gente quer adultos extremamente responsáveis. Você foi fantástica nessa linha, você foi fantástica. Porque a criança tem que obedecer, mas o adulto precisa ser proativo, ele precisa ser bem resolvido, ele precisa ser seguro. Como é que você vai criar uma criança segura se você está batendo nela? Você está dizendo para ela que a linguagem do amor é o apanhar. Tá aí, meus queridos, e a gente não está apontando o dedo para ninguém aqui, fica tranquilo, a ideia é que sabedoria liberta. Mas vamos trazer mais uma situação, a Andressa está arrebentando, vovó, fica calma, vai dar tudo certo, já a gente vai falar para aquele que criou-se uma cultura do porrete, do negócio, calma que tem jeito, aqui é o canal da esperança. Segunda situação, hein, Andressa, mais uma batata quente, combinado? Você vai voltar? Seguimos, com certeza. Mesmo tendo tantos problemas assim, trazendo para você vai voltar outra vez? Com certeza. Então tá certo, a Andressa já confirmou. Segunda situação, ficar irritado, rígido e agressivo. Essa situação, atenção produção, 3, 2, 1, valendo. Eu acho que eu bati. Não, mãe, você sempre ganha. Eu não quero mais jogar. Meu filho, mas nem sempre a gente ganha na vida. Tem momentos que a gente perde também. Tá, mas eu não quero mais. Não faz isso. Acabou, eu não quero. Olha, vamos jogar pela última vez. Eu posso te ajudar. Ou você quer brincar de algo diferente, hein? Eu não quero mais nada. Muito bem, que cena é essa? É o negócio, eu não quero mais nada. E muitas vezes aqui a gente pegou o início, né? Porque eles começam a bater, joga a carta no chão, joga não sei o que, a bolinha na parede. Uma, que essa criança pode se machucar e a ideia dela de resolução de problemas é porque ela está canalizando isso no ódio, na expressão. E a gente não pode prender esse sentimento. Como expor isso, né? Colocar isso para fora, mas da forma correta, hein, Andressa?
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é acolher, né? Então, assim, sim, eu vi que você ficou frustrado porque você perdeu, a gente estava jogando, estava se divertindo. Eu acho que é muito legal isso, né? Porque hoje a gente também tem pouco disso, da interação mãe e filho, pai e filho. Tá tudo muito no videogame, no celular, no computador. Então, isso é importante, essa imagem, né, da criança jogando com os pais. Porque eles precisam aprender. É ali, é no brincar, é no lúdico que a criança aprende. Então, a mãe fez certo. Ela falou, realmente, na vida a gente vai ganhar e vai perder. Então, hoje foi minha vez de ganhar, amanhã vai ser a sua, né? E acolher essa emoção é ruim mesmo. Eu sei, eu também não gosto de perder. Eu também, quando fiz vestibular, eu não fui aprovada, eu fiquei muito triste, né? Então, você acolhe, você se mostra empático. Então, eu sei o que você está sentindo. Eu sei que é difícil, realmente. Porque não é dizer assim, ai, fala sério, não sabe perder, né? A gente começa, ai, porque essa criança... Ai, não vou jogar mais com essa criança porque ele só briga, ele não sabe perder. Não pode ser assim, né? A gente precisa, realmente, aquilo que a gente estava falando, ter a constância e repetição. Criança precisa de repetição. Então, hoje ele vai brigar, amanhã ele vai brigar, até que quando ele for adulto, se tudo der certo e o caminho for esse, a gente vai conseguir ter uma criança que sabe resolver problemas. Estava com esse problema em casa. Vou abrir o coração aqui, hein? O Davi, para perder, é complicado. Mamãe e papai talvez não gostam, então a gente tem que mudar algumas coisas também. Aqui na Novo Tempo tem ping-pong, tá? Ping-pong. Eu fiquei com a responsabilidade de levar o Davi antes de apresentar o programa. 30 minutos eu tinha. Então, todos os dias comecei a jogar ping-pong com ele aqui dentro. Aí a mãe, deixa ele ganhar. Eu disse, não, a vida não vai deixar ele ganhar. E aí comecei o quê? A ensinar ele a jogar bem. E aí, introduzindo outros amigos, nós ficamos com a cultura de crianças aqui na Novo Tempo, embaixo no andar, que tem uma mesinha de ping-pong ali, a trabalhar com a frustração. Porque eu queria até te perguntar, Andressa, hoje parece que ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle do som, controle... Então parece que isso aqui a gente não pode fugir, deixar ele não acessar, porque um dia ele vai buscar em outras fontes. Agora, a gente precisa dosar para que ele tenha esse lúdico, para que ele tenha esse contato de alguém que não é um robô que deixa ele fazer tudo. Porque, querendo ou não, aqui pode, ele desliga, ele manda, ele reinicia o jogo. Isso aqui não é um cenário real de vida, né? Exatamente. E é por isso, Cris, que eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque isso, até pra gente, é sedutor. É verdade. Até pra gente, a gente quer ficar ali o tempo todo, porque é tudo fácil, é tudo a um clique, né? Hoje você pega um sinaleiro que leva 1 minuto e meio, você já acha que aquilo é uma eternidade, né? Para você aquilo já é demais e para a criança é mais ainda. E justamente isso que você falou, a gente não pode tirar eles, né? Eles nasceram na era digital, então para eles isso é o natural. Mas a gente precisa saber intercalar com os momentos de vida real, de realidade, de ter contato com pessoas, né? Então, a gente tem, de acordo com a idade, a Academia Americana de Pediatria recomenda que a gente vá deixando maiores tempos conforme a criança vai ficando mais nova. Então, assim, hoje a gente, infelizmente, vê crianças, bebezinhos no carrinho com celular. Isso não é indicado, né? A criança deve ter acesso a partir dos 2 anos. Né? Toda criança sabe virar ali, às vezes não sabe virar a revista, mas sabe passar as páginas do celular. Não né? pega uma madeira, mas o dedinho do celular já está aqui, ó. Exatamente. Mas vamos lá, gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu estou colocando para minha vida. Você também? Então, calma. Mais uma situação. Andressa, prepara o coração, mais uma batata quente para a nossa especialista, mas foi em busca de ajudar você e me ajudar também. Você acha que Patrícia aqui também tá, Suzane, vamos lá. Terceiro, falar errado imitando o bebê. Ih, vai doer, vó. Não é assim. Ih, vó, calma aí. Você está resolvendo diferente? Então, atenção, 3, 2, 1, cena valendo. Filho, me ajuda a afofar as almofadas, por favor. O que você está fazendo? Almofafa, mamãe, almofafa. Se diz almofada, filho. Colo, colo. Você não acha que você tá grandinho demais para te pegar no colo, não? Colo, mamãe, colo. Colo, mamãe. Filho, eu preciso terminar de arrumar a casa. Você pode me ajudar? Por favor. Olha aí, atenção, 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 vovó de casa, atenção, mamãe, atenção, papai. Mas, Cris, eu não entendi. O que aconteceu? Não é normal? Ele está com saudade de alguma coisa? Você sabe que toda a situação que está colocando, às vezes, não é o que você está vendo. Tem alguma coisa por trás. Existe uma necessidade, existe uma carência. O que uma criança já bem desenvolvida está tentando retroceder? Ele está querendo dizer o que para esse pai?
Hein, Andressa? Então, a gente vai precisar olhar de acordo com a idade, né? Então, no exemplo que foi encenado aqui, eu acredito assim, ele estava querendo se esquivar daquilo que a mãe estava precisando, da ajuda dele, realmente, né? Porque ele já tem 11 anos. Então, ele já entende que, assim, ele vai ter alguma artimanha ali para esquivar da tarefa, né? Então, é importante que isso esteja muito combinado, que a mãe sempre explica. Então, eu preciso que você faça isso, as suas tarefas são essas, eu espero que você faça isso. Então, a gente conversa com aquela criança, não é assim, vamos fazer para ontem, né? Então, isso tem que ser um hábito desenvolvido desde pequenininho, né? Que assim, é muito importante que a criança ajude em casa, que ela tenha tarefas dentro de casa, né? E que isso seja obrigação. Então, assim, eu não vou dar mesada porque meu filho arrumou a cama dele, aquilo é obrigação dele. Né? Ótimo! Então, gostei da Andressa. Andressa, você tem vídeo, canal no YouTube? Não, ainda não. Mas é justamente isso. Então, assim, é uma obrigação, porque a gente está criando um ser humano. Verdade. E o que a gente precisa? Que essa criança ela saiba se virar sozinha, que ela saiba cozinhar, que ela saiba ter uma conta no banco, que ela saiba ser responsável. Porque a gente né? pensa só no hard skill, né? Só o que ele vai... Mas e o soft skill de vida, né? De que ele vai desenvolver para interiorizar sobre os afazeres, porque um dia ele não vai ter uma mãe, vai ter uma esposa. E que tipo de marido você está criando? Que tipo de filho, filha você está criando para o mundo? Outra, não pensando no outro, mas ele com os problemas, né? Exato, então, quanto mais desenvolvimento social correto a gente colocar, aí você não tem uma linha de diálogo com ele pequeno, vai cobrar disso com 16 anos. Esses dias veio um pai no consultório e ele tem um filho de 22 anos. E ele falou, meu filho só quer saber de jogar, não quer saber de estudar, não quer saber de nada. E ele não me ouve. Eu falei, tá, e você, quando ele tinha 6, 7 anos, você escutava ele? Você sabe quais são os assuntos que ele fala com você? Do que ele gosta? O que ele está jogando? O que ele está jogando? Você sabe conversar com ele sobre isso? Então, eu falei, é difícil a gente cobrar do outro quando a gente também não fez o nosso papel. Por isso que eu falei, ser pai e mãe dá trabalho, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Então, eu acho assim, ela agiu certo, né? Ela pediu ajuda dele e tal, mas aí ela acabou fazendo por ele, né? E isso, às vezes, não é legal. Então, a gente precisa estipular um tempo. Ó, eu vou deixar isso aqui e eu espero que você daqui a tanto tempo arrume. Ah, mas daí não arrumou. Então, a gente vai na negociação, a gente vai conversando. Por que você não está fazendo? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Né? Porque, como eu falei, até os 24 anos, a gente precisa oferecer as nossas funções executivas para essa criança. Andressa, a gente tem que dar Você está falando que o Davi até os 24, então? Então, se depois tudo der certo, a gente 24. conversa. Chega um pouquinho para cá, Andressa, que a gente vai agora receber algumas mães aqui. Eu acho que é a Silvia que está mandando minha esposa alguma pergunta. Agora, as mamães de casa, atenção você, tá? A Andressa está aqui, você está gostando? Manda aqui no DDD 12 98315 0249. Agradecemos as situações com os nossos atores. Agora vamos na vida real, tá? Você aí de casa. Andressa, batata quente para você aqui no nosso Entre Família, falando um pouquinho dessa birra. Agora é o Paulo, olha que legal. Paulo, um abraço, família linda, hein? Sorriso especial, foto cinematográfica do Paulo. E ele falou o seguinte, estou acompanhando o programa direto de Moçambique. Alô, Moçambique, atenção África, aquele abraço. Para nós já é noite, então boa noite, família. Então, boa noite. Sou pai de um filho, o Caleb, lindo nome, de 8 anos. É bom ouvir o programa, isso vai me ajudar muito na educação do meu filho. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pelo carinho, então um grande abraço. Que legal que você está antenado. Boa noite para você aí, né? Pessoal de Moçambique. Agora é a Lourdes, e ela fala lá de Vitória, no Espírito Santo. Parabéns pelo excelente programa, tema top, hein? Também estou achando, Lourdes. Minha netinha tem 3 anos e faz uma pirraça de parar a plateia. A vovó que está dizendo, hein? Isso que vovó está mais para brincar ali, né? Quando faz no carro ou em algum lugar que não dá para esperar ela parar, minha filha fala para ela, vou parar o carro ou o chinelo. E ela para na hora. Diz, não, mamãe, não, mamãe. Então, a vovó está tentando avaliar essa situação. Que, querendo ou não, funciona, mas será que funciona da maneira correta? Não querendo julgar. Aqui a gente não está querendo julgar, mas como você é uma especialista e está mostrando o método correto para ajudar essa família, com todo carinho, com todo respeito, a vovó está querendo saber se a mamãe ali está ajudando a netinha da forma correta. Eu acho que isso é muito importante, isso que você falou, né? A gente aqui não está querendo ensinar ninguém a rezar a missa, né? Porque é só uma ajuda, é uma orientação. Claro que essa família vai encontrar as formas dela de resolver. Mas com relação à birra, né, a gente já está aí na fase de que a menininha tem 3 anos e já está respondendo à ameaça. Então, claro que ela vai parar,
né? Ela está sendo ameaçada, então assim, eu vou te bater se você não parar. Então ela vai parar, que ela é uma resposta que ela age por medo, e não por segurança, e não por autorregulação, e não por uma compreensão, né? Ela para simplesmente por medo. Então, o ideal é que a gente não faça esse tipo de ameaça para a criança, porque ela só tem 3 anos e já está condicionada a isso, né? Então, ela já sabe o que é o chinelo, o que vai acontecer, e ela não quer. Então, é a mesma coisa que a gente fala, quando a gente grita, o cérebro da criança, ele vai direto para o estresse, né? O cortisol, ele vai dizer assim, bom, então eu luto ou eu fujo. E é justamente o que a criança faz, né? Ou ela se vira e sai andando, rastejando pela sala, ou ela joga tudo e grita, né? E quebra coisas. Então, por isso que a gente fala que quando a gente grita com a criança, ela responde pior, né? Porque é justamente isso, é essa área do cérebro dela que está sendo ativada, uma área extremamente primitiva, né? Então, a gente tem que cuidar com esse tipo de ameaça. E aí, assim, tolerância, né? A criança vai gritar até você conseguir parar o carro e esperar e conversar com ela. Uma coisa que eu gosto é assim, eu sempre falo, eu vou esperar você parar de gritar para conversar com você. Eu não aceito que você me bata, por isso eu vou me retirar daqui. Aí a criança vai atrás de você e bate em você. Fala, não. Você se abaixa e fala para ela assim, ó, eu tô vendo que você tá nervoso e eu não quero brigar com você. Então, pra gente se acalmar, eu vou sair e você fica aqui. Ou então, eu fico e você sai, né? Então, você vai mostrando para a criança que você tá tentando se regular, que você tá tentando se controlar. Andressa, eu não posso, com perdão da palavra, pode dizer se eu estou errado, eu não posso dizer assim, não, peraí. Eu não posso usar esse tom, então, assim, ó, o rosto do papai, não. Então, eu não você posso, pode. De vez em quando, tipo assim, eu falo, opa, né? Talvez que o meu tom, rosto do papai jamais. Sim. Sou teu amigo, parceiro, rosto do papai, sou teu pai. Exato, né? você vai Posso pôr o falar limite. assim que não tem problema. Pode, porque o que eu penso assim, a criança, ela precisa saber quem é o pai, quem é a mãe, né? E ela precisa saber os limites disso. Ela vai aprender isso na sociedade, então ela tem que entender que na escola não pode, que em casa não pode, que, né, em todos os ambientes que ela for, ela não pode bater nas pessoas. Então, sim, esse é o jeito que você vai usar, né? Aquilo que você falou, assim, às vezes a gente está mais mal-humorado, às vezes a gente está mais cansado, a gente não vai responder todas as vezes do mesmo jeito. Obrigado. Viu? Mas o que é importante que você a gente me entenda é agora. assim. O importante é o acolhimento. Você de casa foi acolhido, gente? A Andressa está acolhendo. Vamos fazer o seguinte, Andressa, tem mais pais para serem acolhidos aqui na TV. Vamos lá, quem está chegando. Olha aí, vamos lá, anônimo, sem problema nenhum, o importante é ajudar. Hoje, na hora de sair, estava tudo bem, mas meu filho de 4 anos, do nada começou a gritar, se jogar no chão e chorar. Calma, anônimo. Ele não conseguiu o que queria e eu não o acolhi. Mas depois de alguns minutos, superou, me seguiu até o carro e pediu para me ajudar. Neste momento, eu perguntei, não está faltando você me falar algo? Começou a chorar novamente e, nesse momento, eu acolhi e mostrei para ele que, mesmo sem saber o que ele estava sentindo, eu sabia que eu estava ali para ajudá-lo. E assim ele melhorou. Então, um quadro que talvez não seguiu toda uma lógica, mas ela encontrou alguns momentos, porque de repente essa pessoa estava para sair, mas mesmo assim falou de acolhimento, parece ter pelo menos uma linguagem emocional. Sim, isso é muito bacana, né? Porque é isso, às vezes a pessoa está tão desesperada pela pressão da hora, do tempo, né? Do cumprir, de ter que estar no trabalho. Esses dias eu estava atendendo uma paciente, aí ela falou, olha, eu tenho que sair de casa porque eu tenho que estar no meu trabalho 7 horas. Então a criança começa a fazer birra às 6h30 da manhã, né? E assim, além de acordar todos os vizinhos, ainda, né, me atrasa no trabalho. E aí eu não sei como reagir, porque eu fico muito nervosa. E aí o que essa mãe começou a fazer? Ela encontrou uma estratégia de acordar muito mais cedo para poder estar tranquila, porque é isso, ela tem que ter o tempo da criança, tem que esperar, porque se ela não esperar, a criança vai fazer birra. Então é mais fácil ela, entendendo que a filha acorda cedo, já também se organizar da mesma forma, né? Eu acho que aqui é o que ela falou, quando eu acolhi, funcionou melhor. Né? Então, na primeira vez eu não acolhi, na segunda ele melhorou quando eu acolhi. Então, é isso que a gente precisa fazer. A primeira coisa que você vai fazer é acolher. Né? Você fala assim, eu posso te dar um abraço? Você quer um abraço? Eu estou vendo que você está triste. Estou vendo que hoje está difícil para você. Você está cansado? Você está com sono? Você não queria ir para a escola hoje, né? Mamãe também está cansada. Também... Eu vou fazer isso aí, André. Vou fazer, sabe o quê? Com você de casa aqui. Dá um abraço. Calma, dona Maria. Vem cá. Isso, relaxa, chora um pouquinho. A gente vai para um breve intervalo. Você está mandando sua participação? Calma, segura. Vamos fazer o seguinte, ó. Você que está aí. Está aqui do lado. Não conheço você. Mas, ó, sou pai também, não é fácil. Dá abraço, tá? Você que não mandou a pergunta, manda pra gente anônimo, vou abraçando você, ó. Já
Cris, meu problema é outro. Estou com um problema na hora extra, estou com um problema na hora extra no trabalho, estou com um problema que eu não sei os meus direitos. Calma, a gente quer ajudar você também, depois do intervalo, tem o quadro Seu Direito, com a linha agora trabalhista, entendendo um pouquinho sobre a CLT. Respira fundo, que aqui é o canal da família. Hã? Ó, que sorriso bonito. Existe esperança aí, tá? Calma, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, Entre Família está de volta. Todo mundo acolhido, todo mundo pensando na vida, nos filhos. A Calma. gente- Ninguém solta a mão, ninguém. Esse momento de Não solta a minha mão. Um dia importante hoje para os pais. Enquanto isso, minha gente, eu e Cris, a gente compartilhava aqui algumas figurinhas, né? Como pais. A gente tem, cada um tem um menino aqui, né? O Davi, que é filho do Cris, já tá com 7 anos. Eu tenho um filho de 3 anos e a gente trocava uma figurinha aqui com a nossa especialista. Essa encenação que a gente teve aqui com a participação dos nossos atores foi sensacional, né, Andressa? Porque tornou mais lúdico o momento e são cenas assim clássicas que eu imagino que um monte de gente em casa se identificou. A minha questão para você agora é uma questão que também é bem clássica no sentido de a gente tem, né, uma educação, né? Eu recebi um pouco disso, de uma educação mais conservadora, vamos usar essa palavra assim, mais rígida. E nós temos todo esse conceito e esses estudos que vocês apresentam pra gente sobre o acolhimento e de compreensão, que eu acho fantástico e super apoio e tô nessa... Me rendi a essa filosofia aí também. Como que a gente faz, então, quando a gente pega esse argumento de que hoje os pais estão muito... frouxos. Eu procurei as palavras, viu, gente? Muito frouxos na educação e daí a criança toma conta do pai. Por conta que vai nessa linha, ai, deixa eu acolher, não, ele não tá bem. Eu acho assim, a gente tem que ter sempre um equilíbrio nas coisas, né? A gente não pode nem 8 nem 80, como eu disse. A criança, ela precisa de limite, tanto a criança quanto o adolescente, né? Até para que eles sintam o nosso amor. Então, o não, ele tem que ser visto como uma forma de amor. Mas então, assim, falar não, super ok, mas a forma como eu falo, a altura que eu digo... Sim, o momento, né? Eu acho assim, se você julga que aquilo que a criança está pedindo não é legal naquele momento, eu quero comer uma bala antes do jantar. Não, isso não vai te fazer bem para a sua saúde. Primeiro, eu preciso que você coma, né, a comida para depois você comer um doce. Ou você estipula regras, então, durante a semana não pode comer doce. E aí a criança vai te testar, ela vai tentar, né? Porque ela tem vontade. Açúcar vicia, então ela vai querer. A gente tem dificuldade de dizer não para um chocolate. Sim. Então ela vai tentar. E aí você precisa, não, a gente tem um combinado, a gente só come doce nesse horário, só come doce depois do jantar ou só no fim de semana, né? E o que você está fazendo quando você faz isso? Não é que você está sendo frouxo com aquela criança, mas você está mostrando para ela os limites dela, né? Que a vida tem regras e que ela vai precisar seguir aquilo. Então, não é não ter limites, né? Você pode tudo. Mãe, quero uma bala. Tá bom, come aí. Mãe, quero comer refrigerante. Tá bom, come aí. Você vai, mãe, hoje eu vou jantar pipoca. Tá bom. Isso não, né? Os não são necessários. Mas desde que você seja coerente com as suas decisões. Então, hoje você deixa a criança assistir televisão por 2 horas, amanhã você diz para ela que ela só pode meia hora, aí você está sendo coerente? Não, né? Então, assim, qual é a regra? Por que ela perdeu 1h30 de televisão? O que aconteceu? Isso é surreal. Toda vez que tem alguém que a gente vai falar sobre educação de criança, o problema está sempre na gente como pais, como mães, como pais. Porque, por exemplo, essa questão que você acabou de me apresentar agora, sobre coerência, sobre a gente ter o comportamento adequado, às vezes a gente não tem, porque há dias e dias na vida, né? E você, sei lá, na correria, não estabeleceu, não pensou, não refletiu sobre. Tem hora que vai ser necessário, né, sei lá, meia hora, depois você deixa 2, e você não vai pensando sobre aquela atitude. Então, assim, sempre, né, Cris? Vira e mexe, você vai falar do comportamento da criança e volta sempre pro adulto. Eu tinha uma culpa, né, nisso. Aí eu entendi que eu também posso mostrar minhas fragilidades. Culpa como? Tipo, eu só pegava a culpa e deu. E agora eu tenho que pegar o erro e mostrar como eu me comporto com meus próprios erros. Tipo, perdão, papai falou alto com você. Tá, sim. Aí eu consigo mostrar que não é fraqueza, né? Que é uma característica nobre isso. Porque hoje em dia... humildade, essas coisas, existe uma distorção desses princípios morais. Aí eu pude até sarar minhas próprias feridas com o próprio meio pedagógico. Então eu digo, papai errou, tá tudo bem,
Ou até vezes como eu lido com a minha mulher, que é a mãe dele. Como que eu perdoo ela, como ela me perdoa. Tive na mesma casa, por mais que algumas coisas não sejam faladas, a gente está indo numa viagem de 10 horas. Está dentro do carro, entendeu? Então aproveita esse momento e dizer, ó, papai é falho. Não é só quem não é falho é Deus, mas o papai está tentando, então perdão por isso. Agora eu queria até perguntar para a doutora, aproveitar que a nossa doutora é especial, choque de gerações e controle. Pessoas que moram, por exemplo, com a mãe, a avó, dentro de casa, ou que tem uma visita constante, né? E às vezes o próprio marido ou a esposa da inversão não tem um controle sobre o que esse parente manda dentro de casa, tipo, distorce as regras, vai para a casa da vovó e tudo pode, sabe? Como lidar com isso? Boa pergunta. Né? Porque das pessoas que moram juntas ou que tem uma frequência maior de uma pessoa tão importante que é o vô, né, e a avó. Primeiro eu queria só fazer um adendo, você falou isso, né? Eu acho que é muito verdade, né? A gente precisa se acolher, né? E também admitir que a gente erra, porque às vezes a gente fala, todo mundo erra, mas a gente não tolera o erro da criança. Né? Então, quando a gente se acolhe, a gente percebe, puxa, errei, e pede desculpa, porque tem gente que fala, eu não vou pedir desculpa, é uma criança, né? Então, você está se mostrando humano e você está sendo exemplo para aquela criança. Acho que isso é bem importante. Mas, com relação a conflito de gerações, isso é bem difícil, né? Eu recebo bastante essa pauta no consultório, porque é difícil você explicar neurociência para uma pessoa, né, de 60, 70 anos, que tem aquela visão, não, mas eu criei meus filhos, deu certo, né? Então, eu bati em você quando você errava e você está aí, está vivo, né? Então, a gente sempre brinca, né? Mas era para matar? Não, né? A ideia não era matar. Não, tem até uns memes, olha isso aqui, aí tem a foto do chinelo havaiana, assim, ó, isso aqui que é educação, né? Isso aqui educou, todo vivo. Mundo, as pessoas fazem muita... assim, bullying com a psicologia. A minha psicologia é a psicologia do chinelo, isso, é a né? psicologia do chinelo. Então, assim, é difícil a gente quebrar isso, né? Mas à medida que eu acredito que à medida que a gente vai mostrando que aquela forma que você está fazendo está criando uma criança mais segura, está criando uma criança mais tranquila, né? Esses pais vão começando a entender. Mas, assim, é importante você conversar, explicar e dizer, ó, eu não estou fazendo desse jeito, porque hoje a ciência explica diferente, né? Porque isso tudo que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, é neurociência, né? O cérebro da criança, há 30 anos atrás, a gente não sabia desse desenvolvimento. Hoje a gente consegue saber. Então, é importante mostrar isso para eles. E aí, assim, também entender que realmente a gente está num conflito de gerações, né? Você tem que acolher seu filho, você tem que acolher seus pais também, né? É isso. Então, também dá trabalho ser filho de pais idosos, né? Então, tudo na vida dá trabalho. A gente precisa entender que também acolher, entender e saber lidar com eles também, né? Falar assim, realmente, mãe, eu entendo que para você era assim, mas eu quero fazer diferente. Na minha casa eu vou fazer diferente, com o meu filho eu vou fazer diferente, né? E sempre, às vezes é mais difícil quando é a sogra, né? Mas conversar, eu acho que tem que ter diálogo, né? Até para você mostrar para o seu filho que você respeita aquele idoso, né? Que você compreende aquela pessoa e não sair brigando, porque isso também não é um bom exemplo para a criança. Gente, e estar aqui no Entre Família tem sido, assim, um grande aprendizado. Então, tudo que eu aprendo aqui, eu já quero replicar, quero conversar. Eu tento não ser a chata do rolê para, tipo, olha, mas sabe o que eu aprendi? Então, isso aqui, entendeu? Isso aqui não tá certo. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos dar start, né? Começa mais uma temporada do quadro Seu Direito. Nós vamos receber aqui a advogada Mariana Pereira, que vai falar para nós sobre direitos trabalhistas. Quando se fala sobre o direito do trabalhador, é muito importante, né? E tem muitos desses direitos que às vezes a gente não sabe e você vai aprender aqui no Entre Família agora. Roda a vinheta. Muito bem, já estou aqui a posto para receber a nossa especialista de hoje. Mariana, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito bom estar aqui para falar sobre um direito que é tão relevante para toda a sociedade, né? Claro, o direito do trabalhador, que é uma conquista brasileira importante, né? Olha, eu já até me arrumei aqui mais certinha, gente. Quando a gente vai falar com a advogada, né? Vocês viram que a Mariana já veio toda na beca, então me posicionei aqui para ficar bem formalzinha, tá? Vou tentar. Mariana, a gente vai colocar na tela alguns direitos e daí a gente comenta, tá? Produção, atenção, primeiro direito, rolando na tela. Intervalo obrigatório. Qual é o tempo mínimo de descanso
Não, aliás, eles falaram do intervalo, né? Qual é o tempo do horário de almoço para as pessoas que trabalham aí mais de 6 horas por dia? A lei estabelece um período de 1 a 2 horas diárias. Tá? Geralmente ocorre que o trabalhador apenas goza de 1 hora. A empresa ela fornece apenas 1 hora para esse empregador, mas pode chegar até 2 horas. Mesmo ele trabalhando apenas 6 horas? Acima de 6 horas. Se ele trabalhar até 6 horas, entre 4 a 6 horas, ele tem um período de 15 minutos de intervalo. Ah, são só 15 minutos. Isso, entre 4 e 6 horas. Superando isso, vai de 1 a 2 horas, que é o que prevê a lei. Se a convenção coletiva estipular um intervalo maior, aí pode ser cumprido esse intervalo. Então, a empresa ela tem o poder de decidir se, né, entre 1 e 2, o tanto que ela quiser. Isso. Até 2 horas. Até 2 horas. Tá certo. Vamos ao próximo direito na tela. Atenção. Agora sim, o período de descanso. Qual é o tempo mínimo de intervalo, Mari, que é garantido, né, pela CLT, até iniciar uma nova jornada de trabalho? Então, eu saí do trabalho hoje, para eu voltar amanhã, qual é o tempo mínimo que eu preciso esperar? Então, 11 horas. A lei estabelece um intervalo de 11 horas entre as jornadas, que é o chamado intervalo interjornada. Por exemplo, o empregado ele encerrou as atividades às 22 horas. Ele só pode voltar a partir das 9 horas da manhã. É esse o período, de 11 horas. Se houver uma supressão desse intervalo, o empregador ele tem que pagar ao empregado essa hora suprimida, como hora extra. Ou seja, a hora suprimida mais um adicional de, no mínimo, 50%. Então, por exemplo, sei lá, a empresa precisou que esse trabalhador que saiu às 10 estivesse logo às 7 ou, sei lá, 6h30 da manhã por uma eventualidade no trabalho. Essas horas de 6 até as 8, que você falou? Até as 9. Até as 9, elas vão ter que ser pagas. Isso, como hora extra. Porque esse intervalo é norma de segurança e saúde do trabalhador. Não pode ser suprimido. Se houver a supressão, o empregador ele tem que pagar como hora extra esse período suprimido. Então, o ponto aí é a questão de saúde, né? Isso. Tem que ter um descanso, né, minha gente? Ninguém é uma máquina, não é? Vamos a mais um direito aqui na tela. Limite de horas extras. Esse é um assunto legal de falar, porque todo mundo adora uma hora extra. Então, é o seguinte, fiquei até mais tarde no trabalho, eu acumulo essas horas extras, eu posso decidir se eu vou ficar até mais tarde para acumular horas extras, isso depende da legislação brasileira ou que a minha empresa estabeleceu. Olha só, a legislação, ela prevê que o empregado, ele pode ultrapassar aquelas 8 horas diárias em até 2 horas. Se houver uma atividade inadiável ou que venha causar um grande prejuízo ao empregador, pode superar essas 2 horas e a jornada chegar até 12 horas diárias. Mas aí há um requisito. Nossa, 12 horas além das 8 horas do dia? Não, chegando até as 12 horas. Tá bom. Deu uma viajada aqui, entendi. Então, mas aí é necessário que haja um acordo antes com o empregador, né? Tem que haver uma previsão em acordo individual de trabalho ou até mesmo no contrato de trabalho. Geralmente, o contrato de trabalho ele já prevê essa situação do empregado ter que fazer hora extra. Tá? Eu já ouvi muito assim, o empregado ele dizer, eu não quero fazer. Mas se houver uma previsão no contrato de trabalho, na convenção coletiva, esse empregado ele tem que cumprir essas horas extras, sim. Então, deixa eu tentar entender. Existe uma coisa que a empresa pode colocar para mim o seguinte, olha, você precisa fazer hora extra, é uma regra da nossa empresa. Você queira ou não, você precisa fazer, e aí o empregado vai ganhar aquelas horas. Isso. Mas existe uma coisa de eu, como uma empregada, decidir, eu quero fazer hora extra hoje que eu quero ganhar um extra no final do mês. Eu, deliberadamente, eu posso tomar essa iniciativa? Se tiver uma atividade para ser feita, né? E aí tem que haver um acordo com o empregador. Porque nem sempre tem uma atividade extraordinária para ser feita. Né? Então, assim, mas para isso tem que haver uma previsão no contrato, porque o empregado, ele também pode não querer. Eu quero chegar mais cedo em casa, eu não quero fazer hora extra. Então, antes tem que haver uma previsão no contrato de trabalho, na convenção coletiva, ou num acordo individual de trabalho que autoriza esse empregado a fazer hora extra. É porque tem algumas empresas que elas já falam de cara que não existe hora extra, né? Não existe hora extra. Você não pode fazer hora extra.
Sim, e como tem também aquela situação em que o empregado ele não quer fazer. E aí ele fica, o empregador quer que eu faça. Eu sou obrigado a fazer hora extra? Então, se houver uma previsão no contrato de trabalho, na convenção, um acordo individual, ele tem que fazer hora extra. Entendi. Ficou claro. Vamos a mais um direito aqui na tela. Falta justificada ao trabalho. Essa falta tem diretrizes, né, que prevê aí o direito do trabalhador se ausentar sem ter desconto no salário. Quais seriam as justificativas para essa ausência? A CLT ela prevê algumas situações em que o empregado ele pode faltar sem ter esse desconto, como, por exemplo, o falecimento de um parente próximo, o cônjuge, o filho, ascendente, o descendente, o irmão. Em caso de casamento, ele pode se ausentar. Casamento dele. Isso. Né, se eu for casar. Isso. Para acompanhar o filho menor de 6 anos a uma consulta médica. Pode ser também nas situações em que, para acompanhar a esposa que está gestante, alguma consulta médica, para comparecimento em juízo, no caso de aborto não criminoso, a empregada ela tem condições de ficar afastada durante esse período. Algumas outras situações que a lei ela estabelece, né, como a gente já bem conhece, que é as férias, né, uma licença que a empresa ela concede, e também algumas situações que esteja prevista na convenção daquela categoria do empregado. Entendi. Legal isso sobre filho, né? Porque, por exemplo, se eu precisar me ausentar por algum exame médico, qualquer consulta, aquele dia vai ser descontado. Você vai estar, se você como empregada for passar numa consulta, você vai ter um atestado, né? Mas aí nesse caso você está acompanhando o seu filho. E aí por você estar acompanhando o seu filho, você tem direito. Eu acho muito pouco, é só uma vez por ano. Uma vez por ano? Eu acho muito pouco. Eu já estava pensando em fazer todas as consultas com meu filho. Eu acho muito pouco, então, né? Mas uma vez no ano, eu posso ter o direito de me ausentar para socorrer meu filho menor de 6 anos. Para acompanhar ele, né? Infelizmente, é muito pouco. É pouco, mas intercorrência com criança acontece várias vezes. Pois é, mas nada que você também não possa conversar com seu empregador e entrar num acordo, né? Poder fazer uma hora extra que pode ser compensada depois, e aí você sai mais cedo e vai acompanhar seu filho ao médico. Tudo é uma questão de diálogo. Entendi. Tudo é uma questão de diálogo. Nós temos mais 2 situações, 2 direitos que a gente quer comentar aqui, eu acho que vai dar tempo. Vamos ao próximo. Prazo para pagamento do salário. Existe alguma regra do dia que esse pagamento deve ser feito? Sim. O empregador ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço para pagar o salário do empregado. Inclusive, se esse dia útil cair no sábado, o empregador ele vai ter que pagar no sábado mesmo o salário do empregado. Por exemplo, você trabalhou em janeiro, você vai ter até o 5º dia útil do mês de fevereiro para receber o seu salário. Se esse 5º dia útil cair no sábado, ele tem que pagar no sábado? Sim, é contado como dia útil o sábado. Entendi. Então, a empresa não pode chegar e falar assim, eu vou te pagar todo dia 15. Não. Se isso acontecer, seria interessante, inclusive, o empregado conversar com o empregador, informar que tem esse conhecimento de que o pagamento ele tem que ser feito até o 5º dia útil do mês e explicar os riscos que a empresa... Porque muitas vezes a empresa ela não conhece os riscos. Não conhece os riscos e não conhece até essa data limite para o pagamento. Então, seria interessante, até para evitar um prejuízo maior para a empresa, que eles conversem, entrem num acordo, porque, olha só, se a empresa não pagar nesse período, vai incorrer em cima desse salário a correção monetária. Se o empregado ele tiver algum prejuízo em decorrência dessa mora, o empregador ele vai ter que arcar com esse prejuízo. Como, por exemplo, é muito sério. Se, por exemplo, o nome dele for negativado por conta da mora do empregador, ele pode ajuizar uma ação cobrando danos morais ao empregador pela negativa do nome dele. Se ele tiver que pagar alguns juros por conta desse atraso em alguma conta, ele pode entrar com ação pedindo indenização ao empregador para arcar com esse prejuízo. Olha, isso vale para atraso também no pagamento do salário? Justamente pelo atraso. Se ele atrasou e o empregado ele teve que arcar algum ônus, a empresa vai ter que reembolsar o empregado. Isso aí tem que ser através de uma ação judicial, enfim. Mas há um ônus. A empresa ela vai acabar arcando com vários ônus se for atrasar o salário do empregado.
Então, acho que não é muito interessante atrasar. Tem outras coisas também que podem acarretar, como a multa, né? Ele pode receber uma multa administrativa, vai ter que pagar com a multa administrativa, se caso atrase. Tem algumas situações. Foi muito legal essa nossa conversa aqui, Mari, para a gente tentar entender, porque assim, quem está assistindo a gente fica um pouco mais esclarecido desses direitos, né? Que como você disse, às vezes a gente nem conhece, às vezes nem a empresa, né, conhece sobre isso. E a gente gostaria de te agradecer por esse momento. Nós vamos nos ver outras vezes, né? Sim. Na próxima quarta. Na próxima quarta-feira, esse quadro Seu Direito vai ao ar todas as quartas. Então, todas as quartas-feiras, a partir de agora, a Mariana vai estar com a gente e juntos vamos descobrir aqui alguns direitos trabalhistas importantes que a gente precisa estar atento. Mari, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E é o seguinte, se você tiver qualquer dúvida sobre direitos trabalhistas, pode mandar a sua dúvida para cá, que no próximo programa a gente coloca a sua dúvida para a Mariana poder responder, tá bom? Nosso contato está aparecendo aí na tela. Nós vamos fazer um breve intervalo, apareceu aqui também o contato da Mari no Instagram, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode correr lá. Nós vamos para um breve intervalo e na volta continuamos falando aqui sobre um novo olhar sobre a birra. E a sua participação vai estar aqui na telinha, então não saia daí. Opa, estamos de volta aqui no Entre Família, intervalinho rápido, tema fantástico, hoje inclusive com o quadro Seu Direito que volta na próxima quarta-feira. Agora você aí de casa sabe que nesse mês de março eu estive aqui várias vezes para pedir ajuda de você. Nós estamos aqui pelo Anjos da Esperança. Você sabe que a Rede Novo Tempo não tem comercial e tudo que a gente oferece, seja cursos, é de graça. As pessoas levam para casa revistas, não pagam nada, porque essa aqui é a nossa posição. Mas eu peço para você que a gente tem mais um sonho. Está saindo do forno, ó, quentinho e tem cheiro do Anjos da Esperança, o nosso projeto. Olha só. É a Procura da Verdade, está saindo aí um estudo bíblico, um guia prático que vai ser de graça. Nesse primeiro lote, a ideia é alcançar 50 mil famílias, 50 mil unidades dessa revista. E a gente tinha uma meta. Só para contar uma novidade boa para você, hein? Alcançamos 80% da meta, ou seja, 40 mil revistas já estão prontinhas aqui, a gente conseguiu a verba para enviar. Ainda faltam 10 mil, estamos quase finalizando o mês. Gente, vamos lá, qualquer valor serve. Com apenas R$10, você consegue mandar 2 revistas dessa, 2 guias práticos para 2 famílias. Legal ou não? Lá na família pode ter contato com mais pessoas ainda, então qualquer valor serve. Ajude a Novo Tempo, é a Novo Tempo aqui pedindo a sua ajuda, porque um dia o Entre Família também foi um sonho. E aí, através da sua doação, hoje nós estamos aqui falando sobre vários temas. E a nossa ideia é não ter intervalo comercial para que você possa focar 100% nos nossos temas, como esse tema maravilhoso de hoje. Vamos fazer um Pix? Cris, manda pra gente. Pega o seu Internet Banking. Ô, Dona Maria, hein? Internet Banking, quem te conhecia? Olha lá, pega o celular, vai no Internet Banking e coloca o nosso e-mail. Não é o telefone, não é o CPF, é e-mail, que é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E o valor é você que decide, você que já é Anjo da Esperança, você que agora gosta desse programa, gostaria que esse material chegasse a mais pessoas, já alcançamos 80% da meta. Se você já é anjo, você pode mandar, inclusive um WhatsApp, tá? DDD 12 98186 6630, tá certo? Tá passando um WhatsApp aqui, olha aí o nosso WhatsApp, entre em contato que é muito fácil. Ou liga 0 operadora 12 21 27 30 30. E agora, mais uma vez para você, o nosso Pix, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Vamos lá, a Novo Tempo precisa da sua ajuda. Sou anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Vamos lá, hein? Vamos para o seu programa, porque aqui você ajuda a gente e muito. Esses Anjos da Esperança, eu vou te dizer, esses sim, né? Precisam de abraços diários da gente aqui, pela gratidão, que é outra coisa que a gente tem que saber trabalhar com as crianças, né? Por falar em saber trabalhar com as crianças, antes da gente chamar a nossa interação, eu queria fazer uma perguntinha rápida. Pergunte. Posso? Dá tempo? Vou tirar o meu bilhete premiado. A diretora disse que não era para eu perguntar, mas vou perguntar. Andressa, eu só queria entender uma coisa rapidinha, assim. Às vezes a gente fala pro nosso filho esperar, né? Espera só um minutinho, eu já vou te atender. Ele tá pedindo alguma coisa, uma comida, qualquer coisa. Existe o tempo de espera em cada idade? Então, tipo assim, quanto menor, 3 anos, o tempo de limite de espera para ele 2 minutos é gigante. Uma criança de 10 já espera 20 minutos. Sim, a ideia é que assim, a gente vá ensinando a criança a esperar, porque isso é muito importante, né? Por exemplo, se você levar seu filho para Disney, ele vai ter que ficar na fila mais ou menos 2 horas. Então, ele precisa saber esperar.
né? E sim, a gente tem limites diferentes, né? Então, é aquilo que eu falei, depende da necessidade. Então, essa criança, ela está te pedindo o almoço, né? Então, a gente, para evitar que essa criança, ela surte, né? Antes do almoço, é interessante que a gente tenha o quê? Uma rotina. Não, é pedindo comida no meio do dia mesmo. Outras coisas, né? Mas, sim, eles têm um limiar diferente, né? Uma criança de 2 anos vai ter uma espera diferente de uma criança de 10, até por conta daquilo que eu falei do cérebro, né? Mas, assim, a gente tem que entender, você vai deixar a criança esperando, vai fazer 10 mil outras coisas, ela não vai te esperar, ela vai atrás de você, vai te perseguir, né? Ela não vai, ela vai ficar te puxando, ela vai ficar te chamando, ela vai te enlouquecer. Então... E, doutora, você vai trabalhar com ócio ou com a frustração? Excelente, né? É necessário. Hoje a gente quer o tempo todo que as nossas crianças estejam entretidas. Ah, ele está no videogame, ou então ele está lendo um livro, ou então ele... Não, a criança precisa brincar. Né? Até os 12 anos, pelo menos, essa criança precisa ter momentos de brincadeira, psicomotricidade, né? As coisas têm que ser lúdicas, ela precisa caminhar, ela precisa andar de bicicleta, ela precisa correr, ela precisa brincar de bola, ela precisa interagir com outras crianças, brincar, né? Por conta do imaginário, da imaginação, da criatividade e tudo. Então, assim, a gente não precisa fornecer atividade para a criança o tempo todo. Isso muito bom. E é o seguinte, a gente já tirou nossas fichas premiadas, eu e o Cris, e agora vão ser as suas fichas, tá? Só você de casa, a gente não pergunta mais nada, é só você. Vamos lá, quem tá chegando é a Anônima, vem de São Bernardo do Campo, São Paulo. O tempo tá acabando, mas eu vou ler aqui rapidão. Tem um casal de filhos, um de 6 e outro de 4. Ambos são birrentos e me fazem muita raiva. O meu filho de 6 anos me trata como fosse me bater, e isso está acabando comigo e eu estou entrando em crise de ansiedade. Fico pensando que não amo meu filho, de verdade, pois brigo com ele e dou uns gritos pelo fato dele ser teimoso e não me dar atenção. O que faço? Tenho que marcar um psicólogo para a família inteira, não aguento mais. Entendo você, tá? E vou jogar a situação para você. Acho que a primeira coisa, assim, se sinta abraçada, né? Se sinta acolhida, porque realmente não é fácil. Quando a gente escolhe, deseja ter um filho, a gente nunca quer ter uma situação dessa, né? Em que você acha que você não ama o seu filho. Isso é muito ruim. Então, sim, eu indicaria que você procurasse, né, um profissional, porque eu acho que, assim, tem muitas nuances dentro dessa relação. Né? Tem muitos pontos, muitas arestas a serem aparadas aí nessa relação. Então, a gente precisa compreender melhor quais são os motivos, né? Porque essa relação está tão deteriorada. E, às vezes, sim, é indicado a terapia familiar, né? Que a gente precisa envolver todo mundo. Então, essa criança que já tem 6 anos, ela já tem capacidade de participar, por exemplo, de combinados entre a família, né? De fazer contratos com aquela família. Então, essa mãe precisa de acolhimento. Às vezes, ela é uma mãe que está muito estressada, que está trabalhando demais, que não tem ajuda, que está sobrecarregada, né? Que às vezes, ela e o pai não têm um entendimento entre eles, ou então que ela não tem o pai perto, né? Às vezes, ela tem aquelas crises com a família de origem ou com a sogra, enfim, ela pode estar em vários outros conflitos, né? Então, a gente sempre vê assim, a relação com a criança, normalmente, ela é só a pontinha do iceberg, né? A gente precisa analisar o contexto todo. Então, é difícil de falar aqui, né, sobre a solução de uma questão dessa. Então, eu indico realmente que procure um profissional. Mas você foi muito ao ponto, Andressa. Eu imagino que uma das situações que você hipoteticamente levantou pode ser a que ela esteja vivendo, né? A esse ponto. Mas só o fato dela refletir, isso aí já mostra que você ama, sim, seu filho, né? Senão você nem estaria pensando a respeito disso. Nós queremos agradecer demais a sua presença aqui, Andressa. Imagina, eu que agradeço. Foi sensacional o programa. E a gente quer até te convidar aqui no ar para que você venha outras vezes, tá bom? Com certeza. Eu acho que eu entendo que a psicologia ela é para todos, né? E a gente precisa difundir essa informação, a gente precisa auxiliar as pessoas e quando vocês quiserem, estou à disposição. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero ter contribuído. Foi um presentão. E vou dizer mais, hein? Que a Andressa, aguardem, porque agora que a gente viu que tem a Andressa pertinho aqui em São José, várias pautas de família você vai participar. Então, dá um pulinho aqui nesse Instagram,
Olha, pede para a Andressa abrir uma caixinha de perguntas lá para você, compartilhar conteúdo, dá um pulinho que você ficou com a sua pergunta entalada, dá um pulinho lá no direct que a Andressa vai te receber com todo carinho. Agora, Suzane, quem está aqui, a nossa vizinha, está preparando hoje, porque é uma super semana? É uma super semana da nossa Diva Master. É a semana dos super alimentos, que eu não posso revelar o que é, mas eu já descobri nos bastidores, vou, ó, fazer aqui, ó, biquinho de siri. Teru Gouveia, boa tarde. Esse é poderoso, não é não, Suzy? Olha, e enlouquece muito a gente, porque deixa a gente com bastante desejo de ter sempre um pouquinho disso aí. Ô, Cris, ela aprendeu rápido, né, Cris? Prendeu, pegou a mãe aqui, ó. Coisa linda. Mas depois eu entendi que tem toda uma surpresa, eu não estava ligada. Agora eu Isso. tô ligada. Olha, mas esse super alimento de hoje é fantástico e a gente quer trazer aqui todas as propriedades, os benefícios, também os cuidados que a gente precisa ter com o consumo. Então, você que está aqui ligadinho no Entre Família, vem junto com a gente com o Vida e Saúde também para aprender sobre esse super alimento. Temos ainda o Claramente, hoje o Dr. César vai trazer um assunto super importante para esse momento que a gente está vivendo. Como a gente pode se tornar mentalmente mais forte. Olha que interessante, para esse momento de ansiedade, de depressão, de tantos problemas emocionais, o Claramente de hoje vai ser incrível. E eu não vou mostrar a receita para vocês, mas é um bolo festivo com o nosso super alimento. Então, quero convidar todo mundo para ficar por aqui. Você, ô Cris, você, Suzane, deem uma passadinha na cozinha, porque com certeza tem um pouquinho lá para vocês, viu? Adoro. Bom demais. Bom, quero ver esse Claramente aí, hein? Eu também, hein? Quero dar uma Obrigada, olhadinha. viu, Teru? Tchau. Até mais. Muito bem, meus queridos. Agora é o seguinte, hein, Suzane? Vamos terminar com um presente na mão. Aqui, olha só. Olha que benção. Quer pedir essa revista aqui? De graça, tem 15 temas para você, tá? É só você ligar pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora que é de graça. Quer saber o tema? No telefone você vai ficar sabendo.